Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre liberação miofascial e antes de nós começar a aula eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas que eu utilizo aqui no estúdio. Vocês sabem que a liberação miofascial é necessária para alongar, para aquecer, para desmanchar aqueles pontinhos gatilhos, melhorar a qualidade da extensão da nossa fibra muscular. Ela ajuda bastante a melhorar a amplitude de movimento nos treinos. Pessoal, fazendo essa breve introdução, então, sobre a liberação miofascial, eu quero pedir para vocês que estão assistindo o vídeo curtir aqui o meu canal, curta esse vídeo, me segue e ativa o sininho aí para receber todos os conteúdos que eu postar. Essa aula não é para ser muito longa, eu vou só apresentar para vocês os materiais e aí a gente vai fazer aqui as técnicas de liberação. Então a gente tem uma bola maior, uma bola menor, tem esse outro aqui que parece foi grudado, duas bolinhas grudadas com um cilindro no meio. Esse aqui é para fazer liberação em pontos que é difícil fazer com os outros materiais, por exemplo aqui nessa região do trapézio, para quem sente muita tensão, que trabalha muito tempo sentado, geralmente os nossos alunos trabalham muito tempo sentado, então é interessante utilizar esse tipo de ferramenta aqui nessa região do trapézio, dá para passar aqui na região dorsal também, a gente utiliza essa ferramenta. Às vezes é muito dolorido fazer com o rolo, então a gente pode fazer com essa aqui, a gente consegue controlar melhor a pressão que faz na nossa membrana miofascial aí sobre a pele. Essas bolinhas aqui, ó, pessoal, por exemplo, para fazer liberação na face plantar, a gente começa utilizando a bola maior, ou um bastão, a gente também pode utilizar um bastãozinho, como se fosse um cabo de vassoura. Depois que o aluno já não sente mais dor na face do pé, aí a gente pode passar por uma bolinha menor, que consegue fazer uma liberação mais profunda. Ela cava mais fundo na nossa membrana miofascial, então promovendo o melhor resultado. Esse daqui é interessante para passar nas costas, nos nossos eretores da espinha, então a gente pode começar com ele lá em cima, na cervical, vai até o meio da torácica, depois faz na região torácica, na região lombar, desculpa. A parte importante, a gente pode fazer a extensão da coluna torácica com esse rolinho aqui, então deitado, coloca lá no meio das costas, faz a extensão. Ele tem o mesmo princípio da bolinha, por ele ter esse formato esférico aqui na ponta, ele cava mais fundo na nossa membrana miofascial, diferente do rolo cilíndrico, que não vai tão profundamente na nossa membrana miofascial. Pessoal, esses rolos aqui, eles existem em diferentes texturas, vamos dizer assim. Tem uns que são mais macios, tem outros que são mais duros, tem outros que têm umas pontinhas. E o que é interessante para nós que temos estúdio e que talvez nem trabalhamos com atletas profissionais? Que a gente tenha rolos mais macios, um pouco mais macios, que não sejam tão duros. Esse meu aqui ele tem uma certa densidade, mas não é tanto. Por quê? Porque a gente não precisa dar um estímulo tão forte na nossa membrana miofascial que possa talvez machucar o nosso cliente. Então tem que ser uma sensação mais agradável. Ao final da sessão de liberação, o nosso aluno tem que estar se sentindo melhor, mais soltinha a musculatura, assim, ele está se sentindo mais confortável. E não utilizar um rolo tão duro, cheio de pontas aí que vai causar muito desconforto no nosso cliente. Um rolo um pouco mais macio faz o trabalho de excelente maneira e não deixa o nosso cliente tão dolorido, tão desconfortável na hora de fazer liberação. Quanto mais contraturado esse aluno tiver, ou quando ele nunca fez uma liberação miofascial, assim que ele fez esses trabalhos de terapia ou manual ou com o rolo, geralmente é bem dolorido no começo e depois com o tempo vai aliviando essa dor da liberação, essa tensão. Então não vale a pena ter um rolo tão duro, vale a pena ter um rolo um pouquinho mais macio e vai ajudar o nosso aluno da mesma forma, certo? Então pessoal, vamos lá à nossa aula. Eu vou utilizar esse aqui hoje, se vocês quiserem que eu utilize também as outras ferramentas para mostrar para vocês como que funciona, vocês deixem escrito aí nos comentários, por favor, tá bem? Então, não esquece, mais importante, seguir o canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E, se for possível, compartilha com um colega ou um amigo. Vamos lá! Pessoal, já baixei a câmera aí, agora fica melhor para vocês verem. A gente começa a liberação, geralmente, lá pelas panturrilhas. Então,
Coloca as duas pernas em cima do rolo e vai começar a fazer um deslize bem suave. O que a gente quer com isso aqui, pessoal? Quer passar uma informação para a nossa fibra, para a nossa membrana miofacial de tranquilidade, de relaxamento. Então, o que a gente faz? Faz o rolo com certa tranquilidade, devagarzinho, vai e volta, não tem pressa. Vocês podem ir fazendo uma rotação lá com o pé. E é interessante fazer pelo menos umas 10 rolagens, umas 10 passagens em cada região. Para dentro, para fora. É interessante fazer, pessoal, assim, na porção do músculo, aonde já não tem tanto músculo, que é tendão, ligamento, o rolo não é eficiente, certo, pessoal? Não tem por que fazer, por exemplo, aqui embaixo, ó, nessa região do tornozelo, não tem tanta necessidade de passar assim bem lá embaixo. Feito na região da panturrilha, a gente sobe para a perna. Eu gosto de passar atrás da perna unilateral. Então a gente puxa o rolo para o lado, deixa só a ponta, estende a perna, vai do quadril até o joelho. Mesma coisa, a gente quer passar uma informação para a fibra de tranquilidade, de relaxamento. Então a gente vai fazendo o movimento devagar. Vai e volta. A intenção dessa aula aqui, pessoal, é se vocês quiserem ir acompanhando o momento enquanto eu vou fazendo a liberação, vocês podem ir fazendo junto. E se vocês não quiserem ir fazendo junto, vocês vão acompanhando, vão observando como que eu estou fazendo. Para terem uma ideia boa, que não precisa ser aquele negócio exagerado, uma correria. Isso aqui a gente utiliza sempre no início da aula, antes de qualquer coisa. O aluno chega, se ele tem, no caso, na ficha dele, a liberação miofacial para fazer, então ele pega o rolo e o primeiro item da ficha de treino dele é a liberação miofacial. Ah, Alexandre, então todos os alunos fazem? Não, pessoal, não é todos os alunos que fazem. Tem alunos que se movimentam bem, que têm uma flexibilidade boa, que não sentem dor nas articulações, nem dores musculares. Então a gente opta por não utilizar o rolo, faz só uma mobilidade e de vez em quando, esporadicamente, quando esse aluno treina e fica um pouco mais dolorido, aí sim tem a necessidade da gente passar o rolo. Senão, não precisa. Agora, para aqueles alunos lá que são todo travado, que não conseguem se movimentar, que sentem dor nas articulações, na lombar, no joelho, no quadril, aí sim, pessoal, tem uma necessidade maior de utilizar o rolo. Fizemos então nos dois posteriores da perna, aí a gente vai para a parte do glúteo. Então puxa o rolo e senta em cima. Eu começo passando assim, ó, perna estendida. Vai passar, no caso, só do lado que está estendido agora. Então, na perna esquerda, fica inclinado para o lado e vai passar só numa nádega, só num glúteo. Vai e volta. Mesma coisa, devagarzinho. Procura fazer extensão total até chegar lá na lombar. O deslize melhor. Vai, volta. Vai fazer assim 10 movimentos. Às vezes é bem dolorido. Muitas vezes o aluno vai relatar que ele sente que o músculo parece que dá um pulinho para um lado e para o outro. Às vezes é um pontinho gatilho, um nozinho que tem, e é interessante ficar passando ali até aliviar a dor. Pessoal, fizemos assim então no glúteo, fizemos a panturrilha, posterior e glúteo. Primeiro o glúteo com a perna estendida e depois a gente pode dobrar a perna assim, ó. Então com a perna cruzada, a gente deixa o nosso glúteo em alongamento e aí vai seguir passando.
e faz mais 10 movimentos. Percebe que o movimento aqui no glúteo não é muito grande, é um movimentinho mais curto um pouco. Região do piriforme, glúteo, é isso aqui, ó. Para quem sente dor lombar, é fundamental passar aqui nessa região. Vai para frente, para trás. Tava mais dolorido antes, eu treinei ontem, tava um pouquinho dolorido, agora já parece que aliviou. Eu não estou contando aqui, pessoal, quantas rolagens eu estou dando, porque eu estou explicando para vocês. Mas é interessante que vocês, quando estiverem fazendo, podem ir contando. 10 passagens no mínimo. Do outro lado, primeiro com a perna estendida. Vai, volta. O rolo começou a sair fora do lugar, não tem problema, ajusta. Pessoal, esse aqui foi um dos primeiros equipamentos que eu comprei para começar a trabalhar nesse formato de treinamento funcional, onde a gente busca trabalhar com os padrões de movimento, com as funções articulares. E aonde que o rolo entra nesse treinamento funcional? Ele entra onde? Ele deixa o nosso músculo mais alongado, mais aquecido, melhorando a função da nossa articulação. A nossa articulação funcionando bem, ela favorece o desenvolvimento dos padrões de movimento. Então, o rolinho, sem dúvida, ele é fundamental para que a gente trabalhe melhor, né, o nosso estilo de treino. Feito. Feitas as 10 rolagens. Aí a gente senta, pessoal, na frente do rolo e vai deitar por cima dele. Aqui, pessoal, a maioria dos alunos sente muita dor. E aí, como que a gente faz? Então, senta na frente, coloca as mãos do lado e aí, devagarzinho, faz um contato com a lombar. E vai começar a rolar. Só na região lombar, deixa a mão apoiada no chão, começa fazendo um movimento curtinho. Não tem problema nenhum, pessoal, deixar a mão no chão. Quando a gente põe a mão no chão, a gente tira um pouco o peso de cima do rolo, porque quanto mais peso tiver em cima do rolo, mais atrito, mais dolorido acaba se tornando. Também funciona melhor. Quanto mais peso tiver, maior é o estímulo que a gente consegue dar ali para a membrana miofascial. Então, com os nossos alunos que de repente vão iniciar recém fazer esse processo, pode colocar a mão no chão para ir passando nessa região lombar. Para alunos que já estão um pouco mais avançado, não precisa. Vocês veem que eu fico ajustando ele aqui, conforme a gente vai rolando, às vezes vai saindo do lugar. E a gente vai ajustando, deixando sempre na região que a gente quer. Deixa eu me posicionar mais para cá um pouquinho, para ficar bom o vídeo. E agora eu vou fazer sem a mão. Então eu deito, cruzo a mão na frente do peito e aí vou só na região lombar. Sigo passando ainda só nessa região lombar. Para mim já não é incômodo, não sinto dor, então é bem fácil passar na região lombar, sem apoiar as mãos no chão. Mas tem alunos que não vão conseguir fazer isso aqui, pessoal, vocês mesmos. Recomendo até que vocês façam para sentir o movimento, para ver como é que é, para depois passar para os alunos de vocês. Aí, fizemos na região lombar, a gente sobe para a torácica. Aqui na torácica, pessoal, é então interessante arredondar bem as costas, como se quisesse juntar os dois cotovelos. Então, cruza o braço, como se quisesse juntar os dois cotovelos lá na frente e vai passar. Devagarzinho, vai subindo, até onde vocês estavam fazendo antes, na região lombar. Então, aonde começa a região tóraco-lombar, vai, volta, pertinho da cervical. A gente pode dividir aqui em 2 ou 3 partes. Ou a gente faz a lombar, torácica e depois a cervical, ou a gente aproveita a cervical aqui junto nessa região torácica. Ó. Então, vem até a cervical e volta.
Não deixa ele ir até o final, cair para o pescoço. Vem até o final ali da cintura escapular e volta. Vocês vão ver que se forem um pouquinho mais, parece que ele quer escapar para o pescoço. Aí não há necessidade, vai forçar muito o pescoço, então não é bom. Só até o final da coluna torácica, em cima, né, antes de começar ali a cervical e volta. Feita as 10 passagens, a gente faz agora uma extensão, pessoal, da coluna torácica. Então, deitado, deixa as mãos para cima e aí vai deitando devagarzinho. Vai até onde dá, relaxa bem e volta. Faz uma meia rolagem com o rolo e vai de novo. Volta, faz mais uma meia rolagem. Alonga e volta. E é isso aí. Na região torácica, finalizamos. Agora a gente põe o rolo num ângulo de 45 graus, diagonal assim um pouquinho. Abre o braço, essa região é bem dolorida, pessoal, a região dorsal e deltoide posterior. Então, olha só, deitado meio de lado, pode deixar a perna de baixo estendida, a perna de trás flexionada, deixa a mão no chão, um pouquinho mais para cá. Mão no chão, devagarzinho vai começar a fazer um movimento para frente e para trás. Só assim, pessoal, com o tronco. Aqui geralmente é bem dolorido e os nossos alunos não aguentam nem colocar o peso em cima do rolo. Então a gente começa fazendo só assim, ó, um movimentinho com o tronco para frente, para trás. Vocês percebem que o rolo ele não movimenta muito e mesmo que ele não esteja movimentando muito, ele já está trabalhando super bem. Deixa ele paradinho, deixa assim só paradinho, ele já vai estar trabalhando. Ficou muito fácil, Alexandre, assim, nem senti nada, muito tranquilo. Aí tu ergue aqui o quadril, ó, ergue o quadril e aí tu vai rolar para frente, para trás, pode deixar a mão apoiada no rolo. Aqui faz uma fricção maior, tem mais peso corporal sobre o rolo. Então, ele acaba ficando um pouco mais dolorido, mas também mais eficiente. Aí tu pode movimentar dessa forma e depois do outro lado. Mesma coisa do outro lado. Deixa o rolo no ângulo de 45, deita, perna contrária do lado que tu está deitado fica flexionado, a do mesmo lado fica estendida e vai fazer. Começa fazendo só o movimentinho. Se tiver muito dolorido, faz só o movimentinho. Aqui eu esqueci de falar, pessoal, também dá para fazer o movimento assim para trás, ó. Tu deita e para frente, para trás e para frente. E também é bem legal, a gente acaba pegando uma porção melhor lá do dorsal quando inclina um pouquinho para trás. Pode fazer 10 movimentos, tudo é 10 movimentos. Qualquer, indiferente do plano que tu esteja movendo, faz 10 movimentos. Depois faz 10 movimentos assim. Quanto mais dolorido, mais importante passar. Fizemos assim os 10 movimentos, aí ergue o quadril e vai fazer com o quadril erguido. Assim é um pouquinho mais difícil, pode ajudar aqui com a mão no rolo, para frente, para trás. Feitos os 10 movimentos, finalizamos a parte posterior do corpo. Agora a gente tem a parte anterior, onde a gente consegue passar com o rolo. Na parte da frente da perna, na parte do quadríceps. Então, deitado de frente, os dois quadríceps em cima, né, as duas pernas em cima do rolo, caminha para frente e para trás. Pode dar uma caminhadinha com a mão. Assim é bem tranquilo, praticamente todo mundo consegue fazer. Para frente, para trás, faz uns 10 movimentos.
Às vezes essa região aqui é bem dolorida. Se for difícil fazer movendo a mão, caminhando, faz paradinho. Fez os 10 movimentos, ajusta o rolo, bota ele um pouquinho para trás. Aí a gente vai fazer ele de forma unilateral, pessoal. Então vai passar só na parte da frente da perna, um pouquinho lateral, para frente e para trás. Pode deixar a perna do lado flexionada, dessa forma como eu estou fazendo. Depois eu mostro do outro lado melhor. Então pode deixar assim. E também pode deixar a perna com o joelho no chão. Também funciona bem. Vai até o joelho, vem até o quadril, joelho, quadril. Feitos 10 movimentos, troca de lado. Como nós fizemos unilateral, como já fizemos as duas juntos, agora a gente faz unilateral do outro lado também. Olha só, primeiro com a perna flexionada, pode ser dessa forma. E também pode ser com o joelho apoiado no chão. Também fica legal. Aí, finalizou as 10 repetições. Nesse formato, pessoal, tem mais uma porção, pessoal, que a gente pode trabalhar ainda, que é a região do adutor. Então a gente deixa ele meio na diagonal, de frente para nós. E aí eu vou deitar e colocar a perna assim sobre o rolo, olha só. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar 3 porções diferentes do adutor. A gente vai trabalhar mais perto do joelho, depois uma porção mais medial e uma porção mais superior, aqui em cima, perto do quadril. Então é só bem simples, deitado, vai fazendo esse movimentinho, de um lado para o outro, como se fosse uma rotação. Vai, volta, faz os 10 movimentos aqui, nessa região próxima do joelho. Geralmente perto do joelho e perto do quadril, nas inserções ali do adutor, é onde é mais dolorido. Então fiz aqui os 10 movimentos, vou lá para o meio do adutor. Pessoal, se tiver tudo ok aí com o áudio, pode colocar no vídeo aí, faz favor. Se vocês estão entendendo, se vocês vão fazer, pode colocar nos comentários aí, vai me ajudar bastante. Faz mais 10 rolagens aqui na região do adutor. Puxa o rolo. Tu pode puxar o rolo ou pode ir para o lado do rolo. E aí faz mais 10 movimentos nessa parte mais superior, próxima do quadril. Alunos que têm dor na virilha, dor no pubis, alunos que jogam futebol, geralmente acontece isso, devem fazer esse movimento aqui, tá, pessoal? Então, deitado de barriga para baixo, vai fazendo esse movimentinho, faz umas 10 vezes, mais nessa região superior. Depois trocamos o lado. Agora a gente faz do outro lado, mesma coisa. Começa passando próximo do joelho. Movimentinho para frente, para trás. Dá para pegar um colchonete. É sempre interessante, pessoal,
evitar que os alunos utilizem tanto o colchonete, sabe? Principalmente para deitar. Dá para utilizar mais o colchonete para colocar no cotovelo, no joelho, mas quando o aluno for fazer um exercício deitado, tanto de costas quanto de barriga para baixo, é interessante deixar o aluno em contato com o solo. Por quê? Porque a fricção com o solo, ela já faz meio que uma liberação miofascial. Então a gente pode aproveitar esse contato do aluno com o solo para aumentar essa fricção aí na membrana miofascial. Aqui mais na região medial do adutor. Se estiver muito dolorido, deixa paradinho. Finalizou as 10 lá medial, vai para a parte mais superior do adutor. E segue para frente, para trás. Faz também mais uns 10 movimentos. E é isso aí. Pessoal, para essa aula de hoje, é esses os exercícios, esses os movimentos que a gente pode fazer com o rolo na aula de hoje, mas tem várias outras formas de fazer liberação miofascial com outras ferramentas. Então é bem interessante se aprofundar nesses conhecimentos com o rolo de liberação miofascial. Então, seja o rolo, terapias de liberação miofascial, qualquer uma que seja. A melhor terapia que existe seria a terapia manual. Mas por que a gente não tem, então, um terapeuta manual dentro do estúdio, dentro da academia? Por causa do custo, pessoal. Então, é muito caro a gente manter um terapeuta manual para fazer liberação, né, nos clientes, nos atletas. Então, qual é a solução mais prática e melhor que a gente encontra? É os rolos de liberação miofascial, onde a gente consegue atender mais gente de uma forma eficiente e com certeza bem mais em conta. Certo, pessoal? Então, se vocês quiserem assistir outros vídeos com outros equipamentos de liberação miofascial, aqueles que eu mostrei no começo do vídeo, vocês podem me mandar. Se vocês quiserem saber sobre liberação miofascial em algum ponto específico, por exemplo, a sola do pé, a região lombar, podem me mandar também. Assistiu o vídeo até aqui, então não deixa de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo que precisa ver e fazer esse rolo de liberação miofascial. Pessoal, é como se fosse uma massagem. É muito bom mesmo, recomendo que todo mundo faça pelo menos uma vez por semana. Dá para fazer ele assim, dessa forma que eu mostrei, uma forma mais completa. E a gente também pode fazer por região. Então a gente dá ênfase para uma região que possa estar mais dolorida, mais contraturada, tá bem? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.